Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagens que Edifica. Estamos aqui neste momento, nesta pré-aula da Escola Bíblica Dominical, a famosa IBD, onde são disponibilizados a pré-aula para que você possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Antes, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito neste canal, para que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça também de estar ativando o sino de notificações para que você seja notificado toda vez que um vídeo for postado. A lição de hoje, número 6, vai falar acerca da sutileza das ideologias contrárias à família. A gente vê que são assuntos pertinentes aos nossos dias, assuntos muito ricos, a qual são assuntos que, infelizmente, aborda muitas coisas que a igreja vem passando, as famílias vêm passando. E neste assunto, um assunto muito bem elaborado, muito bem abordado, acerca da sutileza da ideologia contra a família. O texto áureo desta lição vai nos dizer: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ou seja, desde o princípio, meu amado irmão, já foi o plano de Deus inicial para que a família fosse estabelecida, para que pudesse dar prosseguimento em toda a raça humana. Quando Deus criou o homem e Deus colocou este homem no jardim do Éden, Deus foi vendo, trazendo a Adão todos os animais, os répteis, as aves, para que Adão pudesse dar nome. E todos esses animais tinham a sua parceira, o seu parceiro, tinha ali o macho e tinha também a fêmea. Mas Deus olhando para Adão, Adão estava só. Então Deus fez uma esposa para Adão, para que Adão pudesse também ter a sua companheira. Então o plano familiar ele já começa desde o início da criação. Viu Deus que não era bom. Se você pegar todos os textos bíblicos da criação, você vai dizer, quando Deus terminava de criar uma obra, ele dizia a Deus, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus viu a solidão do homem, o texto vai dizer que Deus viu que não é bom que o homem esteja só. E far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja como que diante. A verdade prática desta lição, entre muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planeja destruir a família. Se a gente pegar todo o contexto do que nós estamos vivendo, passando, vivenciando, a gente vê que a era moderna que está surgindo nesses dias, ela sempre vai ter esta tendência de destruir, desfazer, deteriorando tudo aquilo que Deus fez, que viu Deus que era bom, começando pelo plano familiar. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo de número 24. Acompanhe comigo se você estiver com a sua Bíblia ou com a sua revista. O versículo 18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como que diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para que este, como lhe chamaria? E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Adão pôs nome a todos os gados, aves do céu, a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava um adjuntor que estivesse como que diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: Este é agora osso do meu osso, carne da minha carne, e esta será chamado varoa, porquanto do varão foi tomado.
Portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja que desde o princípio da criação já foi o plano de Deus do que? De fazer macho e fêmea. Porque se colocar dois machos juntos, não há procriação. Se colocar também duas fêmeas, também não há procriação. Então Deus fez tudo em conformidade com a natureza, macho e fêmea, para que desta forma pudesse dar sequência à raça humana. A gente vê hoje esses ataques, essa sutileza do inimigo contra a família. Por que sutileza? Porque vem de forma leve, de forma delicada, de forma simples, parece até inofensível a forma em que vem se introduzindo no nosso meio as práticas que contradizem a palavra de Deus, que contradiz toda a criação do ser todo-poderoso. A gente vê que esta sutileza do diabo, ela vem vindo a longo prazo, em todo o período da raça humana, cada década que se passa, cada anos que vão se passando, a gente vamos ver que isso está sendo implantado sutilmente, devagarzinho, mas o diabo está conseguindo afetar muitas pessoas, muitas famílias, e desta forma destruindo gradativamente todo o plano familiar estabelecido pelo nosso Deus. A gente vê que a família é um projeto especial de Deus. Em sua soberania, ele estabeleceu os fundamentos que trazem estabilidade a esta magna instituição. A gente vê que todo este projeto de Deus foi um projeto especial que Deus fez devido à sua soberania de criação. Ele estabeleceu os fundamentos que traz estabilidade aos padrões familiar. Só que a gente vê que o diabo, a longo prazo, está implantando toda a sua forma ideológica desta forma, tentando desfazer tudo aquilo que Deus fez, tentando acabar com a família. E a gente vemos que, em uma época desafiadora, novas ideologias têm promovido a normalização de novas configurações familiares que nada têm a ver com o propósito de Deus como cristão, de forma devemos nos comportar diante destas novas modalidades. Como que nós vamos se comportar diante disso? Aí eu lhe pergunto, você como cristão está conformado com essas ideologias? Você, como servo de Deus, está sendo conformado com a deturbação legal da lei que dá este amparo. A gente veio hoje de casamentos homoafetivos que tem este amparo pela lei. Mas, embora seja legal, como a revista retrasada, a lição retrasada, embora seja legal, mas aí eu lhe pergunto, é moral? Embora tenha este amparo legal por lei, mas moralmente isso não é legal. Porque está ferindo todos os princípios a qual Deus tem estabelecido. A introdução desta lição está escrito dizendo: nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ele está edificado. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, ou seja, nos dias de hoje, está sendo normal da pessoa trair o seu cônjuge, né, ir embora com outro, com outra, formar novas famílias. Infelizmente, tem ainda este amparo sutil, desta sutileza do amparo legal da lei, da pessoa abandonar o seu cônjuge com famílias ali, com crianças pequenas, e constituir outra família, enquanto aquela anterior está vivendo e muitas das vezes em estados decadentes. Crianças passando por necessidade, enquanto o pai ou mães estão vivendo com uma nova família, a sua anterior passa por momentos difíceis. Bem como os modelos de alternativos de construção familiar são os perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar
a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Ou seja, tudo que está acontecendo ainda é como se fosse tudo isso normal. Tudo que está acontecendo é como se tudo isso fizesse parte do nosso dia a dia. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade que estamos vendo nos nossos dias. A gente vê que nos nossos dias está sendo até crime em alguns países do pai chamar um filho de menino ou uma filha de menina. Ou seja, ela tem que crescer e escolher o que ela quer ser. A gente vemos todos esses ataques contra a igreja, contra os princípios familiares, a base cristã que nós temos. A família ela é um projeto de Deus, uma instituição divina, e a gente precisa lutar por isso. Se nós abrirmos mão, quando chegar lá na frente, o que nós vamos ver que está acontecendo vai se tornar tão natural que vai entrar para dentro das nossas igrejas, para dentro do nosso meio social, familiar. O que nós vamos fazer contra isso? Vamos se conformar ou vamos se posicionar? Vamos orar? Qual é a sua atitude contra isso? Quando consultamos, quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Isso está registrado em Mateus, capítulo 19, versículo 6, a parte B. Ao dizer que ninguém separa o que Deus havia juntado, o nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que criou. Foi Deus que constituiu a família. Isso está mais do que comprovado, que Deus constituiu a família para que pudesse viver entre homem e mulher, um casamento heterossexual, um casamento monogâmico. Porque a gente vê muitos nos nossos dias pessoas querendo viver um casamento politeísta, um casamento entre um homem, duas, três, quatro mulheres, ou vice-versa, né? Uma mulher com dois, três homens, um casamento politeísta, mas isso não é e nunca foi o plano original. O plano original de Deus foi um casamento monogâmico, um casamento entre um homem e uma mulher. O que é monogamia? Mono, que quer dizer um ou sozinho, digamos que vem de casamento. Ou seja, Deus constituiu desde a criação inicial, Deus criou macho e fêmea, um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, para que daí pudesse então haver a procriação da raça humana. Mas isso é o casamento heterossexual, onde é constituído por um macho e uma fêmea, e não um casamento homoafetivo, onde aí se casa dois seres do mesmo sexo, seja masculino, seja feminino. Como pode haver procriação entre pessoas do mesmo sexo? Então a gente vê em tudo o diabo, de forma sutil, ele quer penetrar no meio da família, destruindo o que é de sagrado, que é o laço familiar. A célula máter da sociedade, no contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus estabeleceu a família. É a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Este fato é de muita importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas da sociedade, ora presenciados. Então a gente vê que o diabo está de forma sutil, nesta sutileza, mas ele está chegando onde ele quer.
A gente vê que enquanto as trevas estão trabalhando dia e noite, muitas das vezes os filhos da luz estão desapercebidos. O segundo tópico, o fundamento da família cristã. Quais são os fundamentos de uma família cristã? Primeiro, um casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, indissolúvel. Não pode ser dividido, não pode ser separado, ou seja, um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher, heterossexual, onde é macho e fêmea, e um casamento indissolúvel, ou seja, um casamento que não pode ser dividido, não pode ser quebrado este laço familiar. Não pode haver esta ruptura, esta separação, mas tem que haver uma aliança de permanência, porque Deus constituiu a família. E o que o diabo quer fazer nos dias de hoje? Destruir a família, porque ele sabe que a família é algo criado por Deus. E tudo que é criado por Deus, o diabo quer destruir. Tudo que Deus fez de bom, o diabo quer destruir. Mas a gente vê que isso é uma coisa criada por Deus. Só pode ter um cônjuge, ou seja, entre um homem e uma mulher. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido. Ou seja, muitas das vezes a pessoa tinha que viver com isso, seguindo as normas, seguindo os preceitos, seguindo as leis. Só que nos dias de hoje está se rompendo esses princípios que era obrigação na antiguidade, nos dias de hoje está deixando de ter essa obrigação. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai dizer sobre isso, que o marido seja, que o homem seja marido de uma mulher, ou seja, não é de duas, não é de três, não é de quatro, não é de uma mulher. Um casamento monogâmico, não um casamento, né, de poligamia, onde há diversas pessoas dentro de um só relacionamento. A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Não podemos aceitar a poligamia dentro de nossas igrejas, dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia. Mas devemos ter firmeza de manter os princípios éticos, os preceitos morais e legais dentro das sagradas escrituras. Porque, infelizmente, muitos preceitos legais das leis de hoje estão sendo corrompidos devido à maldade do coração do homem, à infiltração do meio diabólico no meio político, está pervertendo toda forma de criação. Da mesma forma, o casamento bíblico heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher, quando Deus criou o primeiro casal, o chamou de macho e fêmea. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso Jesus mesmo faz menção disso tudo, dizendo que deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua esposa, não é o seu esposo, a sua esposa. Você está falando de macho e fêmea. A gente precisa seguir todos esses preceitos bíblicos para que a gente não venha, a longo prazo, ver nossas famílias sendo corrompidas. O casamento indissolúvel e confissional. Outros princípios do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o homem que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus capítulo 19, versículo 6. O casamento bíblico é perfeito para durar, ou seja, Deus fez para ser para a vida toda. Somente a morte pode separar. Logicamente que Jesus também, em Mateus 19, ele deixa uma cláusula em aberto, dizendo que só pode haver esta ruptura devido à traição, um adultério. Mas contra isso, a gente vê que não há nenhuma outra causa que possa dar abertura para uma ruptura em um relacionamento
heterossexual e monogâmico nos padrões bíblicos. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula da exceção ao adultério como um acontecimento que pode pôr fim a um casamento. Mateus 19, versículo 9. Neste caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, ou seja, se ele ou ela, mesmo que foi traído, mas se está perdoando seu cônjuge, então são restabelecido novamente a aliança a qual o diabo deseja quebrar. A sexualidade não binária, isso aqui é uma outra preocupação que nós temos nos nossos dias. Porque em alguns países já está defendendo esta ideologia não binária, onde a pessoa nasce e ela não se sente nem macho e nem fêmea, ou às vezes se sente as duas coisas, ou às vezes nenhuma, ou seja, vira esta salada onde não se entende que não é nem macho nem fêmea, ou vai se esperar para se decidir lá na frente, é aquele que não parece como pertencente a um único gênero neste aspecto. Ele acredita que a expressão de gênero não se limita ao sexo masculino ou feminino, ou seja, onde a pessoa ela não se decidiu ainda, vai se decidir, vai tomar uma decisão. É tantas coisas que o diabo está vindo de forma, né, como um tema da revista, a sutileza do inimigo contra a família. E a igreja precisa se posicionar. Por isso que eu achei muito importante esses temas que esta lição, esta revista está abordando, temas muito pertinentes aos nossos dias, temas que a igreja está passando, as famílias estão passando, os ataques que o diabo está vindo contra a igreja de Cristo e que muitas das vezes a gente fica parado vendo tudo isso acontecer e vamos encarando isso a longo prazo como algo normal. Ou seja, está se normalizando essas situações e a gente não estamos se posicionando. O terceiro tópico, a sutileza da nova configuração familiar. Primeiro, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, STF, reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Veja o ponto que está chegando de as nossas leis terrenas aqui da Terra ainda dá um amparo para uma coisa dessa. Ou seja, tantas aberrações estão acontecendo nos nossos dias, a gente estamos vendo tudo isso acontecer, que está contradizendo as Sagradas Escrituras, contradizendo todos os princípios de Deus, todos os princípios, né, familiar, e ainda está tendo um amparo das leis terrenas. Veja o ponto que isso está chegando. A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, pessoas de sexualidade não binária, pessoas de homoafetivo, casando-se, pessoas do mesmo sexo, e ainda tendo o amparo legal da lei. Mas moralmente, biblicamente, sabemos que isso não é normal. E que isso vai acarretar a longo prazo a ira de Deus sobre a face da terra, sobre os viventes desta terra. E quando nós chegarmos naquele dia, haverá muitas prestações de conta. Nos dias de hoje vivemos como queremos, fazemos vista grossa até de muitas coisas. Mas será que um dia não seremos cobrados disso? Nesta revista, vale a pena nós refletirmos. O quarto tópico vai dizer os princípios bíblicos para uma família sólida. Ou seja, precisamos prestar atenção nos princípios que regem a palavra, que rege as nossas vidas, que rege todos os princípios e preceitos a qual nós, cristãos, temos como nossa regra de fé. O papel dos pais, os pais têm um papel preponderante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Ou seja, muitas das vezes os nossos filhos vivem como quer,
aprendem o que quer, e muitas das vezes chega com tantos costumes dentro de casa que às vezes a gente fazemos vista grossa. Mas como os pais, a gente temos a obrigação de estar ensinando todos os princípios, todos os preceitos. Dizia um certo amigo que a sua mãe sempre orientava, dizendo: filho, quando teu filho chegar da escola, dá um banho nele. E ele sempre entendia como dar um banho de água. Até que um dia sua mãe disse: não, meu filho, dá ele um banho, ou seja, para tirar tudo que ele aprendeu de errado na escola secular, para que ele possa viver segundo os princípios e os preceitos bíblicos, para que ele não venha jamais sair da presença de Deus. Então a gente, como pai, mãe, a gente temos a obrigação de ensinar os nossos filhos no caminho que se deve andar. O sábio Salomão escreve no livro de Provérbios, capítulo 22, o verso de número 6, dizendo: ensina o menino no caminho que deve andar, e nos dias velhos ele não se desviará. Mas você já parou para perceber o que quer dizer ensina no caminho? Há uma diferença de eu ensinar o caminho e ensinar no caminho. Qual a diferença? Se eu ensinar alguém o caminho, ou seja, eu vou dizer para uma pessoa: vai até aqui na esquina, você vai pegar aqui esse trajeto e vai até lá. Então, eu estou ensinando o caminho. Agora, o que é ensinar no caminho? Ou seja, eu vou ensinar uma rota para alguém. Só que ao ensinar essa rota, eu não vou ensinar indicando você vai virar à esquerda, vai pegar à direita, não. Ensinar no caminho é você pegar na mão da pessoa e ir com ela. Isso é no caminho. Então há uma diferença de ensinar caminho e ensinar no caminho. E o que a Bíblia nos orienta, ensina o teu filho no caminho, ou seja, é junto com o teu filho. O teu filho vai aprender mais observando as suas atitudes do que aquilo que você fala para ele. Por isso que a Bíblia diz ensina no caminho, ou seja, eu preciso estar junto com o meu filho, ensinando ele no caminho, para que ele não venha se desviar, para que ele não venha se perder no caminho, mas que ele observando tudo quanto eu estou fazendo no caminho, ele também vai começar a praticar aquilo. Você já viu uma criança quando é nova, ela vê a mãe barrendo, ela quer barrer também? Vê o pai e a mãe vestindo chinelo, demora um pouco, ela vai lá e pega o chinelo, quer vestir aquele mesmo chinelo. Ou seja, ela quer imitar tudo que os pais fazem. Então, quando eu ensino meu filho, a minha filha no caminho, é justamente isso. Eles vão aprender com as minhas atitudes. Eu sempre digo na igreja, e tem muitas mulheres, como tem muitos homens também, que ora pelo seu cônjuge para que seja convertido. Só que muitas das vezes tem pessoas que passam uma vida inteira orando e a pessoa nunca se converte. Só que aí fica uma interrogação: por que que não se converte? Porque muitas das vezes a mulher que quer ter o marido convertido, ou o homem que quer ter a mulher convertida, muitas das vezes ele quer converter o seu cônjuge, obrigando a servir o Deus que ele serve. Só que a pessoa que ele está obrigando não está conseguindo enxergar o Deus que ele quer para ela, na vida dessa pessoa. Porque o dia que uma mulher vê o homem, o Deus que este homem quer para a vida dela, mas vê na vida dele, ela vai sozinha. E assim vice-versa, o marido também, o dia que ele enxergar o Deus que a esposa quer para ele, o dia que ele enxergar esse Deus na vida dela, ele vai sozinho para a igreja. O problema é que muita da gente ora para uma pessoa ser liberta, para uma pessoa ser convertida, mas essas pessoas não estão vendo esse Deus na nossa vida. Então a gente vamos orar o resto da vida e nada vai acontecer. Então ensinar os nossos filhos o papel de pai e mãe, e nós ensinarmos os nossos filhos é ter o exemplo para dar para eles, para que eles possam observar o exemplo que nós estamos dando, para que eles também possam seguir esses exemplos e não se desviar deste papel que é de servir a Deus. Isso está registrado também em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 9, que os pais têm o dever de ensinar os filhos, passar para os filhos todos os preceitos de Deus, toda a palavra de Deus. A educação dos filhos, portanto, deve tomar como princípios valores ensinados pela palavra de Deus, a Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 8 ao 9. A gente temos muitas referências bíblicas
que a gente precisa seguir. Os pais e a igreja têm papéis importantes na manutenção dos valores familiares. Ou seja, somos nós que vamos promover esta manutenção dos nossos filhos, das nossas famílias. Se nós não fizermos essa manutenção, infelizmente vamos ver famílias e mais famílias sendo destruídas. Que você possa ser edificado por esta pré-aula e que você possa valorizar os princípios dos valores bíblicos e que contra a gente vê essa sutileza do diabo contra a família. Isso é um tema muito importante e que nós possamos valorizar a nossa família, que você venha valorizar a sua família, junto que nós possamos orar com a nossa classe da Escola Bíblica Dominical, orar pelas nossas famílias, velar pelas nossas famílias, principalmente pelos princípios bíblicos da palavra de Deus. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.